Dá licença, cara, que eu vou sentar. Licença? Obrigada. Eu nunca me levei a sério. Eu nunca levei a minha criação de conteúdo a sério. E é muito engraçado porque eu trabalho com isso há 5 anos. Eu nunca tive essa constância que eu realmente sempre peço para os meus clientes ter, porque é muito importante e criar para os outros parece às vezes ser muito mais fácil do que criar para mim. Mas eu vou começar agora lá do começo. Eu sempre fui a criança inquieta, aquela criança que não parava, a criança que. Eu fiz aula de dança, de jazz, de balé, de violino, de piano, fiz aula de canto, cantei por muito tempo. Então eu sempre fui muito envolvida com o mundo da arte. Eu sempre fui muito envolvida com criatividade, eu sempre gostei muito de filme, de entretenimento. Enfim, isso sempre foi algo muito latente em mim. É algo que meus pais observam em mim desde criança e eles sempre me falaram que eu ia ir para algo que envolvesse a criatividade. Com 15 anos eu descobri a fotografia e a edição. Porque quando eu descobri a fotografia, eu parei de ver as coisas simplesmente acontecendo assim. Foi um marco para mim porque eu comecei a olhar para a vida a partir do que eu queria que o futuro lembrasse. Eu comecei a olhar as coisas que eu ia vivendo e eu falava assim, caraca, a Nicole do futuro tem que lembrar disso. Era como se eu conseguisse, através da fotografia ou através do vídeo, era como se eu conseguisse congelar no tempo uma memória. E eu sinto que é isso um pouco que a fotografia faz. Eu tenho um hobby que é pegar os álbuns de fotos da época que os meus pais eram muito jovens, que eles estavam viajando, ou ver as minhas fotos de criança, ver as fotos da minha irmã de criança, e aquilo é muito legal, porque tu vê uma memória congelada. É, a fotografia para mim ela é algo mágico, assim, é fora do comum. E a partir disso eu fui explorando isso, eu fui amadurecendo o meu olhar criativo, eu fui amadurecendo a minha criatividade, minhas referências, meus gostos, e fui formando o meu lado criativo como pessoa, como fotógrafa, como social media, que eu também trabalho. Então, foi algo muito bonito, assim, essa trajetória. E eu lembro que durante uma das minhas aulas da faculdade, um dos meus professores, a gente estava aprendendo sobre luz, enquadramento, direção criativa. Eu tive aula de fotografia na minha faculdade e o meu professor, ele falou que se tu colocasse uma sala toda branca, sabe aquela sala tipo de louco, de manicômio? Que horror, não sei se pode falar isso na internet. Mas só se tu colocasse 50 fotógrafos dentro de uma sala toda branca, com um objeto no meio, seja qual for o objeto, uma xícara de café, uma xícara de chá. Todos os fotógrafos, eles iam fotografar aquilo de forma diferente. Porque o olhar fotográfico, o olhar criativo, ele é único. Lembro que naquela mesma semana eu assisti um documentário de um fotógrafo brasileiro que eu amo, que é o Sebastião Salgado, uma grande referência da fotografia brasileira. Eu assisti aquele documentário e eu refleti muito sobre aquilo, sobre como o olhar fotográfico ele é realmente algo individual, porque ele é baseado nas nossas experiências de vida, ele é baseado na forma que a gente é criado, ele é baseado nas experiências que a gente tem na sociedade, ele é baseado nas nossas crenças, na nossa fé, ele é baseado no que a gente consome. Então, tudo isso molda o nosso senso estético. E um dos exemplos disso é a criação de irmãos. Eu tenho uma irmã que ela é 10 anos mais velha que eu, a gente tem 9 para 10 anos de diferença, e nós somos pessoas diferentes, de gostos. E a gente foi criado com as mesmas crenças, a gente foi criado pelos mesmos pais. E isso é muito engraçado, porque nós tivemos vivências diferentes. A minha irmã, ela viveu em outros anos, em uma sociedade diferente, com influências diferentes. Eu fui criada com outras influências e isso mudou o nosso olhar. Isso moldou quem a gente via, isso moldou as nossas experiências dentro de uma sociedade. Então, é muito curioso isso, saber que cada olhar, ele é singular. Mas eu acho que eu viajei um pouco do assunto do vídeo, porque eu comecei a falar sobre o olhar, mas isso vai ter relação um pouquinho mais pra frente. Tá, beleza, Nicole, tu já falou sobre isso, mas por quê? Por que que eu não me levava a sério? Por que que eu não levava a minha própria criação de conteúdo a sério? E eu acho que aí parte de alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte, eu sinto que eu tinha muito medo de ser reconhecida por uma coisa só. Quando a gente fala de criação de conteúdo, nós falamos muitas vezes sobre escolher um nicho. Então você precisa escolher para quem você está falando, você precisa escolher o seu público-alvo. Só que eu sou uma pessoa muito fragmentada, como você é também, como todos somos, porque todos temos facetas, né, diferentes. Eu tinha medo de ser reconhecida por uma coisa só.
de começar a criar conteúdo na internet e eu ser só uma menina que falava sobre marketing e eu não falar sobre moda, por exemplo, que é algo que eu amo, que é algo que faz parte da minha personalidade, ou não falar sobre fé, que é algo que rege a minha cosmovisão, ou não falar sobre, sei lá, fotografia e só ter que falar sobre estratégia de conteúdo. Por exemplo, eu sou uma menina que eu amo ir no cinema e falar sobre a fotografia do filme, falar sobre figurino, maquiagem e falar sobre o enquadramento e a trilha sonora, porque aquela música combinou com qual momento. Mas eu também sou a menina que quando tá estressada, quando teve um dia chato, quando teve um dia ruim, ou quando eu tô mal-humorada, eu coloco um filme de conforto e eu fico assistindo o filme sem pensar em nada. E tá tudo bem, porque nós podemos ter esses dois momentos, a gente pode viver essa dualidade, sabe? Tem uma coisa que foi mudando isso aos poucos, que foi eu ir vendo como as minhas referências criativas se portavam dentro da internet. As pessoas que eu mais admiro dentro da internet são as pessoas que elas falam o que elas amam. São as pessoas que elas falam o que elas querem, que elas não se importam com nicho, que elas não se importam com algo específico, de caber dentro daquela bolha específica, porque senão tu perde a relevância, senão tu perde o foco, tu perde... Não, são pessoas que falam o que elas amam e falam o que elas querem falar por simplesmente amor àquilo. E o trabalho delas, elas vêm de uma coerência que não é do nicho que elas seguem, mas é de quem elas são, é do olhar delas, e isso é algo muito único e é algo que ou é real ou não é. Não tem como tu fingir isso. E daí vem o segundo ponto, que é o medo do julgamento, obviamente. E eu não tô falando do medo de crítica, sabe? Crítica sempre vai existir, as pessoas elas vão falar bem, vão falar mal, e tá tudo bem, nem Jesus, que era perfeito, agradou a todos. Então, não temos o que falar sobre críticas aqui. Mas eu acho que era um medo mais específico, assim. Era um medo de as pessoas acharem que eu não tenho uma identidade formada. Um dia eu posto uma coisa, outro dia eu posto algo diferente. No outro dia, no próximo mês eu tô postando um conteúdo com uma estética totalmente diferente. Tá, mas a Nicole, ela tá indecisa? O que ela tá fazendo? Ela não sabe o que ela quer direito? Como se a gente se reinventar fosse uma inconstância e não como se fosse uma evolução. Como se a gente não amadurecesse o nosso olhar por coisas que a gente consome, como se a gente não amadurecesse o nosso olhar por referências, por estudo, pelo próprio estudo que a gente faz na nossa própria profissão. Então eu via como se eu mudar meu conteúdo fosse inconstância, não como se fosse evolução. E eu acho que isso também era um outro ponto, que eu tinha medo das pessoas julgarem isso como se eu não tivesse uma identidade 100% formada. E eu entendo de onde é que vem esse medo, porque a internet ela pode sim ser muito cruel. E a internet ela é muito cruel, muitas vezes com muitas pessoas. Se que aprender a se reinventar é humano, sabe? Todo mundo passa por isso. E então eu tô aprendendo a ignorar um pouco esse lado malvado da internet. Uma das coisas é a seguinte, eu tenho 5 anos de carreira criativa, e eu sei que não é muito tempo, mas o meu olhar da Nicole de hoje já não é o mesmo olhar da Nicole que começou lá, que entrou na faculdade, da Nicole que nunca tinha feito um ensaio fotográfico na vida, da Nicole que nunca tinha vivenciado a experiência de fotografar um casamento, de registrar algo que é pro futuro, que tem importância para as pessoas. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que fazer algo sob demanda é diferente de fazer algo porque você ama. Muitas vezes eu coloquei a minha criação de conteúdo nesse nicho da demanda. Porque quando a gente fala que a gente está fazendo algo sobre demanda, tem uma expectativa externa, sabe? Tu tá respondendo a alguém. E eu não acho que isso seja um grande problema, isso faz parte do trabalho criativo. Só que quando a gente faz algo porque a gente ama, o que importa é muito mais a intenção e se aquilo faz sentido pra gente, do que se as outras pessoas vão ficar satisfeitas com aquilo. Então, não importa se é like, não importa se as pessoas vão curtir, não importa se as pessoas vão comentar, porque tu tá fazendo aquilo com uma outra intenção. Bom, Nicole, entendi já, e beleza, tá tudo bem, de onde é que vem esse medo de criar conteúdo, mas na prática, o que isso vai mudar? Não vai mudar muita coisa, pra ser sincera. Eu não vou chegar pra vocês e falar que eu vou começar a postar um conteúdo por dia, toda semana, e que todo mês vai ter 10 vídeos pro YouTube, que todo mês vai ter 50 Reels. Eu não vou falar isso pra vocês, porque não é assim que funciona a minha criação de conteúdo, e não é assim que a minha arte é desenvolvida. Porém, o que muda vai ser a intenção do porquê eu tô fazendo isso. Eu quero começar a postar e eu quero começar a falar sobre coisas que eu amo. Eu quero começar a falar sobre
criatividade, sobre moda, fotografia. Não vou me prender ao nicho, eu quero falar sobre coisas que eu venho descobrindo, mas ao mesmo tempo eu quero falar sobre coisas que talvez não sejam tão importantes, falar sobre besteiras do dia a dia, coisas que, pensamentos que vêm passando na minha cabeça. Então, sejam muito bem-vindos, vocês podem me chamar de Nick. E aqui eu vou falar sobre vida, vou falar sobre criatividade. Eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem. Beijos! Ai, será que ficou boa essa luz agora? Ai, crack, meu joelho faz crack. E tá tudo bem.